A chuva caía pesada sobre a estrada de terra batida que cortava as terras do interior paulista. Era o tipo de chuva que lavava os caminhos, mas não limpava as feridas da alma. Helena caminhava descalça, os pés machucados afundando na lama vermelha, segurando a mão de Tomás, seu filho de 7 anos, enquanto carregava nos braços Clara, de apenas 4. Seu vestido preto de viúva estava rasgado na barra, encharcado, colado ao corpo magro que já não se alimentava direito havia semanas. O céu estava escuro como breu, embora fosse meio da tarde. Trovões rasgavam o horizonte e o vento frio cortava a pele exposta de Helena como navalhas invisíveis. Ela tremia, não apenas de frio, tremia de raiva, de vergonha, de desespero. 3 dias atrás, ela ainda tinha um teto sobre a cabeça. 3 dias atrás, ela ainda tinha dignidade. 3 dias atrás, Ricardo, o cunhado maldito, apareceu na porta da casa que pertencera ao marido de Helena, José, morto havia 8 meses em um acidente na serraria. Ricardo chegou com 2 capangas, um papel na mão e um sorriso cruel nos lábios. Helena, ele havia dito, arrastando o nome dela, como quem cospe algo sujo. Você teve tempo suficiente de luto. Essa casa agora é minha. José devia dinheiro, muito dinheiro. E eu tenho os papéis que provam. Helena tentara argumentar. Tentara mostrar que José jamais contraíra dívidas com o irmão. Mas Ricardo não queria ouvir. Ele queria a propriedade. Queria a pequena terra que José comprara com trabalho honesto. Queria tudo. E quando Helena se recusou a sair, Ricardo mandou os homens arrancarem as crianças de seus braços e as jogarem na rua. Helena gritou, implorou, chorou. Mas ninguém na vila ajudou. Ninguém ousava enfrentar Ricardo, homem rico, influente, amigo do delegado e do juiz. Então Helena pegou Tomás e Clara, reuniu o pouco que conseguiu carregar em um saco de pano velho e saiu, sem rumo, sem dinheiro, sem esperança. Agora, 3 dias depois, andava sob a chuva, perdida nas terras que não conhecia, fugindo da vergonha que a perseguia como sombra. Clara choramingava baixinho no colo da mãe. Mamãe, tô com frio. Eu sei, meu amor. Helena sussurrou, apertando a filha contra o peito. Logo a gente encontra um lugar para se abrigar. Mas ela sabia que era mentira. Não havia lugar, não havia abrigo. Havia apenas a chuva, a lama, o frio e o vazio. Tomás tropeçou, caindo de joelhos na lama. Ele não chorou, apenas ficou ali, no chão, olhando para a mãe com aqueles olhos grandes e assustados. Levanta, filho, Helena pediu, a voz quebrando. Por favor, levanta. Tomás se levantou devagar, tremendo. Havia barro em seu rosto, em suas mãos, em suas roupas. Ele parecia um fantasma. Helena sentiu algo quebrar dentro dela, algo que ainda resistia, algo que ainda tentava manter a dignidade. Ela parou no meio da estrada, caiu de joelhos na lama, abraçou os 2 filhos e chorou. Chorou como não chorava desde o enterro de José. Chorou pela injustiça, chorou pela fome, chorou pelo desamparo. Perdão. Ela sussurrou para as crianças. Perdão. Foi quando ouviu o som de cascos de cavalo. Helena ergueu a cabeça, assustada. No horizonte, através da cortina de chuva, surgiu a silhueta de um homem montado em um cavalo preto. Ele cavalgava devagar, com a postura ereta de alguém acostumado à solidão e ao comando. O homem parou a alguns metros de distância. Ele era alto, de ombros largos, vestindo um poncho de couro que o protegia da chuva. Seu chapéu de aba larga escondia metade do rosto, mas Helena podia ver os olhos dele, escuros, profundos, silenciosos. Ele olhou para ela, para as crianças, para a lama, para o desespero. Não disse nada por um longo momento. Helena baixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar dele. A vergonha era maior que a esperança. Ela não queria piedade. Não queria que a vissem assim, destruída, humilhada, reduzida a nada. Mas o homem desceu do cavalo. Seus passos eram firmes, mesmo na lama.
Ele se aproximou devagar, sem pressa, como quem não quer assustar um animal ferido. Senhora, ele disse a voz grave e pausada. A senhora está machucada? Helena não respondeu. Não conseguia. As palavras estavam presas na garganta, misturadas com as lágrimas. O homem se ajoelhou na frente dela, sem se importar com a lama que sujava suas roupas. Olhe para mim, ele pediu gentil, mas firme. Helena ergueu os olhos lentamente. O rosto dele era marcado pelo tempo e pelo sol. Rugas profundas ao redor dos olhos, barba mal feita. Mas havia algo naquele olhar que não era cruel, não era julgamento, era compreensão. A senhora tem para onde ir? Ele perguntou. Helena balançou a cabeça, incapaz de falar. As crianças estão com fome? Ela assentiu, engolindo o choro. O homem olhou para Tomás e Clara, que tremiam agarrados à mãe. Ele suspirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Meu nome é Miguel Cardoso, ele disse. Sou dono das terras daqui. Tenho uma casa grande, vazia demais para um homem só. Se a senhora aceitar, pode vir comigo. Vou dar comida para as crianças, roupas secas e um lugar para dormir, sem compromisso, sem cobrança. Apenas humanidade. Helena o encarou incrédula. Por quê? Ela sussurrou. Por que o senhor faria isso? Miguel ficou em silêncio por um momento. O olhar distante, como se enxergasse algo que só ele podia ver. Porque eu já vi gente boa ser destruída por gente ruim, ele disse baixinho. E porque ninguém merece morrer de frio na beira da estrada. Ele estendeu a mão. Helena olhou para aquela mão grande, calejada, estendida na chuva. Olhou para os filhos, olhou para a estrada vazia. Não havia escolha. Havia apenas aquela mão. Ela pegou. Miguel ajudou Helena a se levantar, ergueu Clara nos braços com cuidado e fez um gesto para que Tomás se aproximasse. O menino obedeceu, tímido, agarrando-se à perna do homem. Vou colocar a senhora e a menina no cavalo, Miguel disse. O menino pode vir comigo na frente. A casa não é longe. Ele ajudou Helena a subir no cavalo. Acomodou Clara no colo dela e ergueu Tomás, sentando o garoto na frente da sela. Depois montou com a firmeza de quem fez aquilo 1000 vezes e seguiram pela estrada. A chuva continuava caindo, mas Helena não sentia mais frio. Sentia apenas o calor estranho da esperança renascendo no peito. A casa surgiu no horizonte como um fantasma. Era grande, imponente, de paredes brancas desgastadas pelo tempo e telhado de barro vermelho. Cercada por árvores antigas e um jardim que já fora bonito, mas agora estava tomado por mato. Miguel parou o cavalo na frente do portão de madeira, desceu e ajudou Helena e as crianças a descerem também. Entre, ele disse, abrindo a porta principal. Helena hesitou. Senhor Miguel, eu não quero ser um peso. A senhora não é. Ele interrompeu, olhando firme nos olhos dela. E não precisa me chamar de senhor. Miguel já basta. Ele abriu a porta. A casa estava escura por dentro. Cheirava a mofo, a tempo parado, a ausência. As janelas estavam fechadas. Móveis cobertos por lençóis brancos. Um relógio de parede parado no tempo. Miguel acendeu um lampião a óleo e a luz fraca iluminou o interior. Helena olhou ao redor, sentindo um arrepio na espinha. Aquela casa era bonita, mas estava morta. Desculpe a bagunça, Miguel murmurou. Faz tempo que ninguém mora aqui direito. Ele guiou Helena e as crianças até a cozinha, onde acendeu o fogão a lenha e colocou água para ferver. Vou buscar roupas secas, ele disse. Fiquem perto do fogo. Helena sentou-se em um banco de madeira, abraçando Clara e Tomás contra o corpo. O calor do fogo começou a penetrar nos ossos gelados. Ela fechou os olhos, exausta. Miguel voltou com roupas simples, uma camisa grande de algodão, uma saia velha, cobertores de lã. Não tenho roupa de criança, ele disse, constrangido. Mas os cobertores vão servir. Obrigada, Helena sussurrou. Ela trocou as roupas molhadas das crianças, enrolou-as nos cobertores e voltou para perto do fogo. Miguel preparou o café quente e cortou fatias grossas de pão caseiro, passando manteiga amarela por cima. Ele colocou os pratos na mesa, sem cerimônia.
Comam, ele disse. Tomás e Clara atacaram o pão com desespero. Helena pegou a xícara de café, levou aos lábios e bebeu devagar. O líquido quente desceu pela garganta, queimando, acordando algo dentro dela. Ela começou a chorar, não de tristeza, de alívio. Miguel desviou o olhar, respeitoso, como se não quisesse invadir aquele momento. Quando as crianças terminaram de comer, ele as levou para um quarto pequeno nos fundos da casa, onde havia uma cama de casal coberta por lençóis limpos. Podem dormir aqui, ele disse. Amanhã a gente conversa. Helena deitou os dois pequenos, cobriu-os com os cobertores e beijou suas testas. Eles já dormiam antes que ela saísse do quarto. Quando voltou para a cozinha, Miguel estava sentado à mesa, olhando para o fogo. Sente, ele disse, sem olhar para ela. Helena sentou-se. Por que o senhor fez isso? Ela perguntou novamente. Miguel ficou em silêncio por um longo tempo. Porque eu sei o que é perder tudo, ele disse finalmente a voz baixa. E sei o que é não ter ninguém para estender a mão. Helena olhou para ele, vendo pela primeira vez o peso que aquele homem carregava. O senhor perdeu alguém? Miguel assentiu devagar. Minha esposa. Faz 5 anos. Ele não disse mais nada. Não precisava. Helena entendeu. Aquela casa não estava vazia por acaso. Estava vazia porque o coração do dono também estava. Helena acordou com o canto do galo. A luz da manhã entrava pelas frestas da janela, tímida, como se pedisse licença para iluminar aquele quarto esquecido. Ela piscou várias vezes, desorientada, até lembrar onde estava. A casa do fazendeiro Miguel. Ela se levantou devagar, cuidando para não acordar Tomás e Clara, que dormiam profundamente abraçados um ao outro. Pela primeira vez em semanas, os rostos das crianças não estavam franzidos de preocupação, estavam em paz. Helena cobriu-os novamente com o cobertor e saiu do quarto em silêncio. A casa estava quieta, um silêncio pesado, denso, que parecia ter se acumulado ao longo de anos. Ela caminhou pelo corredor estreito, observando as paredes manchadas pela umidade, os retratos emoldurados cobertos por uma camada fina de poeira, os móveis cobertos por lençóis brancos como fantasmas adormecidos. Chegou à cozinha e encontrou Miguel sentado à mesa, tomando café preto em uma caneca de barro. Ele ergueu os olhos quando a viu, mas não sorriu. Apenas acenou com a cabeça. Bom dia. Ele disse. Bom dia, Helena respondeu, a voz ainda rouca de sono. Tem café quente no fogão, Miguel indicou com o queixo, e pão na cesta. Helena serviu-se em silêncio, sentando-se do outro lado da mesa. Eles beberam café sem conversar por alguns minutos. Não era um silêncio desconfortável, era apenas silêncio. As crianças ainda dormem? Miguel perguntou finalmente. Sim. Acho que estavam exaustas. Ele assentiu. Elas podem ficar o tempo que precisarem, ele disse. A senhora também. Helena segurou a xícara com mais força, sentindo o calor queimar as palmas das mãos. Eu não posso aceitar caridade para sempre, Miguel. Preciso trabalhar. Preciso pagar pela hospedagem, pela comida. Não é caridade. Ele interrompeu, firme. Se a senhora quiser ajudar, pode cuidar da casa. Faz tempo que ninguém limpa direito aqui. Faz tempo que... Ele parou, como se as palavras fossem difíceis demais. Faz tempo que essa casa não tem vida. Helena olhou ao redor. Via a poeira, as janelas fechadas, o mofo nas paredes. Por que o senhor não contratou alguém? Ela perguntou. Miguel ficou em silêncio por um momento, o olhar distante. Porque eu não queria ninguém aqui, ele disse baixinho. Não queria movimento, não queria barulho, não queria lembrar. Helena entendeu. Aquela casa não era apenas uma casa, era um mausoléu. Posso abrir as janelas? Ela perguntou gentilmente. Miguel a olhou surpreso. Pode fazer o que quiser, ele disse. A casa é sua também agora. Ele se levantou, pegou o chapéu pendurado na parede e saiu pela porta dos fundos sem dizer mais nada. Helena ficou sozinha na cozinha.
Ela olhou para as janelas fechadas, para os móveis cobertos, para o relógio parado, e decidiu que ia trazer aquela casa de volta à vida. Helena começou pela cozinha. Lavou a louça acumulada, esfregou a mesa de madeira até ela voltar a brilhar, varreu o chão de tábuas largas. Depois, abriu a janela, e a luz do sol entrou como uma explosão de vida, iluminando cada canto esquecido. O ar fresco entrou junto, levando embora o cheiro de mofo e tristeza. Helena sorriu. Era um começo. Tomás e Clara acordaram por volta do meio-dia, assustados, sem saber onde estavam. Helena os acalmou, deu café com leite e pão com manteiga e explicou que estavam seguros. "Esse senhor é bonzinho, mamãe?" Clara perguntou, os olhos grandes e curiosos. "Sim, meu amor," Helena respondeu. "Ele é." "A gente vai morar aqui?" Tomás quis saber. Helena hesitou. "Por enquanto, sim, até a gente se acertar." As crianças pareceram aceitar aquilo com facilidade. Crianças têm essa capacidade de se adaptar, de encontrar esperança onde adultos só veem ruínas. Depois do café, Helena continuou o trabalho. Abriu todas as janelas da casa, tirou os lençóis dos móveis, revelando cadeiras antigas, mesas de jacarandá, uma estante cheia de livros empoeirados. Varreu, limpou, esfregou. As horas passaram sem que ela percebesse. À tarde, quando o sol já começava a descer, Helena entrou em um dos quartos fechados. Era o quarto principal. Ela soube disso no momento em que abriu a porta. A cama grande, de madeira escura, estava coberta por um lençol branco. Havia um guarda-roupa antigo, uma penteadeira com espelho embaçado e uma fotografia emoldurada na parede. Helena se aproximou da fotografia. Era Miguel, mais jovem, sorrindo, algo que ela ainda não tinha visto. E ao lado dele, uma mulher linda, de cabelos escuros presos em um coque, olhos brilhantes, sorriso largo. A esposa. Helena sentiu um aperto no peito. Ela sabia o que era perder um marido. Sabia a dor que não passa, que se instala nos ossos e na alma. Sabia o vazio que nenhuma palavra preenche. Ela limpou o quarto com cuidado, com respeito, como se estivesse cuidando de algo sagrado. Quando terminou, fechou a porta devagar. Miguel voltou ao anoitecer. Ele entrou pela porta dos fundos, sujo de terra, cheirando a suor e cavalo. Parou no meio da cozinha, olhando ao redor como se não reconhecesse o próprio lar. As janelas estavam abertas, o chão estava limpo, a mesa brilhava. E havia cheiro de comida, feijão cozinhando no fogão, arroz pronto em uma panela, carne frita. Miguel ficou parado ali, sem saber o que dizer. Helena apareceu na porta, secando as mãos em um pano de prato. "Fiz jantar," ela disse simplesmente. "Espero que o senhor goste." Miguel olhou para ela, para a casa, para a luz que entrava pelas janelas. Algo se mexeu dentro dele, algo que estava morto há 5 anos. "Obrigado," ele disse, a voz rouca. Eles jantaram juntos, Miguel, Helena, Tomás e Clara. Foi uma refeição silenciosa, mas não vazia. Havia algo ali, algo frágil, delicado, mas real. Depois do jantar, Miguel ajudou a lavar a louça. Helena ficou surpresa. "O senhor não precisa?" "Eu sei," ele disse, "mas quero." Trabalharam lado a lado, em silêncio, lavando pratos, secando panelas. Quando terminaram, Miguel se sentou na cadeira de balanço perto da janela, olhando para fora, para a noite estrelada. Helena colocou as crianças para dormir e voltou para a cozinha. Ela pegou uma cadeira e sentou-se perto dele. "Posso perguntar uma coisa?" Ela disse baixinho. Miguel olhou para ela. "Pode?" Como ela se chamava? Sua esposa. Miguel ficou em silêncio por um longo tempo. Helena pensou que ele não fosse responder. Mas então ele disse, "Ana." A voz dele tremeu ao pronunciar o nome. Ana era tudo. Era luz, alegria, vida. Essa casa era cheia de riso, de música, de amor. Ele parou, engolindo seco. Ela morreu de febre, rápido demais. Eu não consegui salvá-la. Chamei o médico, rezei, implorei, mas ela se foi. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele, lenta, pesada. E quando ela se foi,
A casa morreu junto. Helena sentiu os próprios olhos ardendo. Eu entendo, ela sussurrou. Perdi meu marido também, José. Ele era um homem bom, trabalhador, honesto. Morreu em um acidente na serraria. Deixou eu e as crianças sozinhas. Miguel olhou para ela, e pela primeira vez, Helena viu algo além da dor naqueles olhos. Viu reconhecimento, viu compreensão. A gente não supera, né? Ele disse baixinho. Não, Helena concordou. A gente só aprende a carregar. Eles ficaram ali, sentados em silêncio, compartilhando a dor que não precisava de palavras. E naquele silêncio, algo começou a nascer. Os dias se transformaram em semanas. Helena cuidava da casa com dedicação silenciosa. Acordava cedo, preparava café, limpava, cozinhava, lavava roupa no rio. Tomás e Clara brincavam no quintal, perseguindo galinhas correndo entre as árvores. A casa voltou a ter vida. Miguel trabalhava nas terras durante o dia, mas todas as noites voltava para jantar. E todas as noites, depois do jantar, ele e Helena sentavam-se perto da janela, conversando baixo enquanto as crianças dormiam. Eles falavam sobre coisas simples, sobre o tempo, sobre a colheita, sobre as crianças, e às vezes falavam sobre o passado, sobre as pessoas que amaram e perderam, mas nunca falavam sobre o futuro. Era como se o futuro fosse um território proibido, um lugar perigoso demais para ser explorado. Helena começou a reparar pequenas coisas sobre Miguel. A forma como ele olhava para as crianças com ternura escondida. A forma como ele deixava flores silvestres na mesa da cozinha sem dizer nada. A forma como ele hesitava antes de sair de manhã, como se não quisesse ir embora. E Miguel começou a reparar pequenas coisas sobre Helena. A forma como ela cantarolava baixinho enquanto cozinhava. A forma como ela sorria quando via as crianças felizes. A forma como ela tocava de leve no ombro dele quando passava. Um gesto tão sutil que quase não existia, mas existia. E ambos sabiam. Uma noite, depois de um jantar tranquilo, Helena estava lavando louça quando ouviu um barulho estranho vindo do quarto de Miguel. Ela secou as mãos e foi até lá, hesitante. A porta estava entreaberta. Miguel estava sentado na beira da cama, segurando a fotografia da esposa, chorando em silêncio. Helena sentiu o coração apertar. Ela deveria voltar, deveria dar privacidade, mas algo a impediu. Ela empurrou a porta devagar e entrou. Miguel ergueu a cabeça, os olhos vermelhos, e tentou limpar o rosto rapidamente. Desculpa, ele murmurou. Eu não queria... Não precisa pedir desculpas, Helena disse gentilmente, sentando-se ao lado dele na cama. Miguel olhou para a fotografia nas mãos. Às vezes eu me sinto culpado, ele confessou. Culpado por estar vivo, culpado por sentir que a vida está voltando. Helena colocou a mão sobre a dele, devagar, com cuidado. Ana não ia querer que o senhor vivesse assim, ela disse baixinho. Preso no passado, sozinho. Miguel a olhou, os olhos brilhando de lágrimas. E José? Ele perguntou. Ele ia querer que a senhora vivesse assim, expulsa, humilhada, sem nada? Helena balançou a cabeça, sentindo as próprias lágrimas. Não. Eles ficaram ali, sentados lado a lado, segurando as mãos um do outro, chorando pelos mortos que amaram e encontrando consolo nos vivos que estavam ali. Na manhã seguinte, Helena acordou com um barulho na cozinha. Ela se levantou rápido, assustada, e correu até lá. Miguel estava preparando café. Ele olhou para ela e deu um meio sorriso, o primeiro que Helena via nele. Bom dia, ele disse. Bom dia, ela respondeu ainda surpresa. Pensei em fazer o café hoje, ele explicou. A senhora faz tanto por essa casa. Achei justo retribuir. Helena sentiu o rosto esquentar. Obrigada. Eles tomaram café juntos, em silêncio, mas era um silêncio diferente. Era um silêncio confortável. Um silêncio que dizia mais do que palavras. Depois do café, Miguel não saiu imediatamente para o trabalho. Ele ficou ali, parado na porta, olhando para Helena. Eu queria te agradecer, ele disse hesitante, por tudo. Por trazer vida para essa casa,
por cuidar dela, por estar aqui. Helena sorriu. Eu que agradeço, por me acolher, por salvar eu e meus filhos, por... Ela parou sem saber como continuar. Miguel deu um passo à frente. Helena, eu não sei o que está acontecendo, ele disse baixinho. Mas eu sei que, quando eu acordo, a primeira coisa que penso é em voltar para casa. Para ver você, para ouvir sua voz, para... Ele parou procurando palavras. Para não estar sozinho. Helena sentiu o coração disparar. Eu sinto o mesmo, ela confessou, a voz tremendo. Eles se olharam, e naquele momento algo mudou. Mas a paz não duraria, porque no fim da tarde daquele mesmo dia, quando Helena estava estendendo roupa no quintal, ouviu o som de cavalos se aproximando. Ela ergueu a cabeça, o coração disparando. 3 homens surgiram na entrada da propriedade. E na frente deles, montado em um cavalo branco, estava Ricardo, o cunhado, o vilão, o homem que destruíra sua vida. Helena sentiu o sangue gelar. Ricardo sorriu ao vê-la. Um sorriso cruel, venenoso. Helena, ele disse descendo do cavalo. Que surpresa te encontrar aqui, escondida como uma rata. Helena deu um passo para trás, instintivamente. O que você quer? Ela perguntou. A voz firme, apesar do medo. Vim buscar o que é meu, Ricardo respondeu, caminhando em direção a ela. As crianças... Elas são sangue do meu irmão, pertencem à família, não a uma viúva vagabunda que se esconde em fazendas alheias. Helena sentiu a raiva explodir dentro dela. Meus filhos não vão a lugar nenhum com você. Ela cuspiu. Ricardo riu. Você não tem escolha, Helena. Eu tenho ordem judicial, tenho o juiz no bolso e tenho o direito de levar essas crianças para um lar decente. Ele fez um gesto para os capangas, que começaram a se mover em direção à casa. Não! Helena gritou correndo para bloquear o caminho. Ricardo a empurrou com violência. Ela caiu no chão, batendo o ombro contra a terra dura. Sai da frente, mulher! Ele rosnou. Mas antes que os capangas pudessem dar mais um passo, uma voz grave cortou o ar. Pare! Todos se viraram. Miguel estava parado na porta da casa, segurando uma espingarda. O olhar dele era de gelo. Essa mulher e essas crianças estão sob minha proteção, Miguel disse, a voz calma, mas carregada de autoridade. E ninguém vai tirar elas daqui. Ricardo sorriu desdenhoso. E quem é você para se meter, velho? O amante dela? Miguel deu um passo à frente, erguendo a espingarda. Sou o dono dessas terras, e você está invadindo minha propriedade. Sugiro que saia. Agora. Ricardo hesitou. Ele olhou para os capangas que pareciam nervosos. Isso não vai ficar assim, Ricardo ameaçou. Eu volto, com o delegado, com o juiz, com a lei. Volte com quem quiser, Miguel respondeu. Mas enquanto estiverem aqui, Helena e as crianças estão seguras. E se você ou qualquer um dos seus homens colocarem um dedo nelas, eu garanto que não vão viver para contar a história. O silêncio foi pesado. Ricardo cuspiu no chão, virou-se e montou no cavalo. Você vai se arrepender, ele disse apontando para Miguel, e foi embora. Miguel esperou até que eles desaparecessem no horizonte antes de abaixar a espingarda. Ele correu até Helena, ajudando-a a se levantar. Você está bem? Ele perguntou, a voz cheia de preocupação. Helena assentiu, tremendo. Obrigada, ela sussurrou. Miguel segurou o rosto dela entre as mãos, olhando fundo nos olhos dela. Ninguém vai te machucar, ele prometeu. Nunca mais. E Helena acreditou. A noite caiu pesada sobre a fazenda. Helena não conseguiu dormir. Ficou sentada na cama, abraçada a Tomás e Clara, ouvindo cada som da casa, cada rangido da madeira, cada sopro do vento. O medo era uma presença viva, rastejando sob sua pele. Ricardo voltaria. Ela sabia disso. Homens como ele não desistiam. Homens como ele não aceitavam ser desafiados. Ele voltaria com mais força, com mais ódio, com mais crueldade. E Helena não sabia se Miguel poderia protegê-los para sempre. Ela olhou para as crianças dormindo ao seu lado, os rostinhos serenos, alheios ao perigo, e sentiu uma dor profunda no peito. Talvez fosse melhor ir embora. Talvez fosse melhor desaparecer
antes que Miguel se machucasse por causa dela. Ela estava prestes a se levantar quando ouviu passos no corredor. A porta se abriu devagar. Era Miguel. Ele estava vestido, alerta, com a espingarda na mão. Não consegui dormir. Ele disse baixinho. Vim ver se vocês estavam bem. Estamos, Helena mentiu. Miguel entrou no quarto e sentou-se na cadeira ao lado da cama. Eu não vou deixar que ele leve vocês, ele disse firme. Pode confiar em mim. Helena o olhou, os olhos brilhando de lágrimas. Miguel, eu não quero que você se coloque em risco por minha causa. Você já fez demais. Eu posso ir embora, posso sumir, levar as crianças para longe daqui. Para onde? Miguel perguntou, a voz suave. Para outra estrada? Para outra chuva? Para outro lugar onde ninguém vai ajudar? Helena baixou a cabeça sem resposta. Miguel se ajoelhou na frente dela, segurando as mãos dela entre as dele. Helena, olha para mim. Ela ergueu os olhos. Você não é um peso, ele disse, cada palavra carregada de emoção. Você não é um problema. Você é a coisa mais bonita que aconteceu nessa casa em 5 anos. Você trouxe luz, trouxe vida, trouxe esperança. As lágrimas escorreram pelo rosto de Helena. Eu não sei se mereço isso, ela sussurrou. Você merece tudo, Miguel respondeu. Merece ser feliz, merece ser protegida, merece ser amada. A palavra ficou suspensa no ar. Amada. Helena sentiu o coração disparar. Eu sei que é cedo, ele interrompeu, a voz tremendo. Eu sei que ainda estou preso no passado. Eu sei que você também tá. Mas, Helena, quando eu olho para você, eu vejo o futuro. Eu vejo uma razão para acordar de manhã. Eu vejo vida. Ele segurou o rosto dela com cuidado, como quem segura algo precioso. Fica comigo, ele pediu. Não como hóspede, não como empregada, mas como minha companheira, como minha esposa, como a dona dessa casa e do meu coração. Helena soluçou, incapaz de conter as lágrimas. Eu tenho medo, ela confessou. Medo de que isso seja só um sonho. Medo de acordar e descobrir que nada disso é real. É real, Miguel garantiu, encostando a testa na dela. Eu tô aqui, você tá aqui, e a gente vai enfrentar o que vier, juntos. Helena fechou os olhos, sentindo o calor dele, a solidez dele, a segurança dele. E então, pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu acreditar. Sim, ela sussurrou, eu fico. Miguel sorriu, um sorriso verdadeiro, cheio de alívio e alegria, e a beijou. Foi um beijo delicado, respeitoso, cheio de promessas não ditas. Um beijo que selava um acordo entre duas almas feridas que encontraram cura uma na outra. Mas a felicidade durou pouco. Na manhã seguinte, enquanto Miguel estava no estábulo cuidando dos cavalos, Helena ouviu o som de carruagens se aproximando. Ela correu até a janela e sentiu o estômago revirar. Era Ricardo, mas dessa vez ele não estava sozinho. Havia uma carruagem preta, elegante, seguida por 4 homens a cavalo, todos armados, e ao lado de Ricardo, descendo da carruagem, estava um homem gordo, vestido em trajes formais, com uma pasta de couro na mão. O juiz. Helena correu até o estábulo. Miguel! Ela gritou. Eles voltaram! Miguel largou a ferramenta que segurava e correu com ela de volta para a casa. Quando chegaram, Ricardo já estava parado na frente da porta principal, sorrindo como um predador. Bom dia, Helena, ele disse, falso e cortês. Trouxe o juiz Almeida comigo. Acho que seria bom conversarmos de forma civilizada. O juiz era um homem baixo, rechonchudo, com bigode retorcido e olhar displicente. Ele olhou para Helena com desdém e para Miguel com desconfiança. Senhor Cardoso, presumo? O juiz disse a voz arrastada. Sou, Miguel respondeu frio. Sou o juiz Almeida, responsável pela comarca. Estou aqui a pedido do senhor Ricardo Silva para resolver uma questão delicada. Que questão? Miguel perguntou. O juiz abriu a pasta e tirou um papel amarelado coberto de carimbos e assinaturas.
Esta mulher, Helena Silva, viúva de José Silva, está sob investigação por abandono de lar e má conduta moral. As crianças, Tomás e Clara, são legalmente propriedade da família Silva. O senhor Ricardo, como tio legítimo, tem o direito de levá-las para um lar apropriado. Propriedade? Miguel repetiu, a voz baixa e perigosa. Crianças não são propriedade. Segundo a lei, são responsabilidade da família paterna. O juiz retrucou. E a mãe, por estar vivendo em situação irregular, em casa alheia, sem casamento formal, perde a guarda. Helena sentiu o chão desabar sob seus pés. Isso é mentira, ela gritou. Eu não abandonei ninguém. Fui expulsa. A senhora tem provas? O juiz perguntou, entediado. Eu tenho testemunhas. Pessoas que viram. Pessoas? Ricardo riu. Quem? Os mendigos da vila? Os bêbados da taverna? O juiz não vai acreditar em ralé, Helena. O juiz acenou com indiferença. Senhor Cardoso, sugiro que entregue as crianças pacificamente. Caso contrário, serei obrigado a envolver a força policial. Miguel deu um passo à frente, bloqueando a entrada da casa. As crianças não vão a lugar nenhum. O juiz suspirou impaciente. O senhor está obstruindo a justiça. A justiça? Miguel cuspiu a palavra. Isso aqui não é justiça, é ganância. É crueldade. É um homem usando o poder para destruir uma mulher que não pode se defender. Cuidado com suas palavras, senhor Cardoso. O juiz alertou. Desacato à autoridade é crime. E roubar crianças da mãe não é? Miguel retrucou. Ricardo deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. Você não passa de um velho solitário que se apaixonou por uma vagabunda. Ele cuspiu. Acha que pode bancar o herói? Acha que pode me enfrentar? Miguel o encarou, gélido. Posso. E vou. O juiz bateu a pasta contra a perna, irritado. Muito bem, já que o senhor insiste em dificultar, voltarei amanhã com o delegado e seus homens. E então, senhor Cardoso, veremos se sua coragem continua a mesma. Ele virou-se para Ricardo. Vamos, perdemos tempo demais aqui. Ricardo olhou para Helena com ódio puro. Aproveita essa noite, Helena, porque é a última que você passa com eles. E foi embora. Helena desabou no chão, chorando. Miguel se ajoelhou ao lado dela, abraçando-a com força. Eu não vou deixar, ele repetiu. Eu não vou deixar. Mas Helena sabia que a situação era desesperadora. Eles tinham a lei contra eles. Tinham o poder contra eles. Tinham tudo contra eles, exceto uma coisa. O amor. E às vezes, o amor precisa lutar. Naquela noite, Miguel cavalgou até a vila. Ele bateu na porta do padre Francisco, o único homem de fé que ainda tinha respeito na região. O padre atendeu, surpreso ao ver Miguel. Miguel, o que aconteceu? Preciso da sua ajuda, padre. Miguel disse urgente. Preciso me casar. Amanhã. O padre piscou, confuso. Casar? Com quem? Com Helena. A mulher que está na minha casa. Se ela for minha esposa legalmente, o juiz não pode tirar as crianças dela. O marido tem direitos. Eu tenho terras, propriedade, respeito. Ele não vai poder argumentar que ela está em situação irregular. O padre hesitou. Miguel, isso é sério. Casamento não é... Eu sei. Eu sei o que interrompeu. E eu tô pedindo porque eu quero. Não é só para proteger ela, é porque eu amo ela, padre. Eu amo Helena e quero que ela seja minha esposa de verdade. O padre olhou fundo nos olhos de Miguel e viu a verdade ali. Então venha amanhã cedo, ele disse, antes que o delegado chegue. Miguel voltou para casa antes do amanhecer. Helena estava acordada, sentada à mesa, olhando para o vazio. Helena, Miguel chamou. Ela ergueu a cabeça, os olhos inchados de tanto chorar. Eu tenho uma proposta, ele disse, sentando-se na frente dela. O quê? Casa comigo. Helena ficou paralisada. O quê? Casa comigo. Hoje. Agora. Se você for minha esposa legalmente, o juiz não pode tirar as crianças. Eu tenho propriedade, tenho nome, tenho respeito. Ele não vai ter argumento. Helena balançou a cabeça, confusa. Miguel, você não precisa fazer isso.
Eu não estou fazendo por obrigação, ele interrompeu, segurando as mãos dela. Eu estou fazendo porque eu quero. Porque você merece ser protegida. Porque as crianças merecem um lar. E porque eu te amo, Helena. Eu amo você de verdade. Helena soluçou, as lágrimas escorrendo. Eu também te amo, ela confessou. Mas eu não quero que você faça isso só para me salvar. Não é só para te salvar, Miguel disse sorrindo. É para eu me salvar também. Você me trouxe de volta à vida, Helena. Me ensinou que é possível amar de novo. E eu não quero perder isso. Não quero perder você. Helena se jogou nos braços dele, chorando e rindo ao mesmo tempo. Sim, ela sussurrou. Sim, eu caso com você. Miguel a abraçou com força, sentindo o coração bater mais forte do que batia há anos. Eles cavalgaram até a igreja antes do sol nascer. O padre Francisco os esperava, com a Bíblia aberta e 2 velas acesas no altar. Helena usava um vestido simples que pertencera a Ana. Miguel insistiu, dizendo que Ana gostaria que fosse assim. Não havia convidados. Apenas eles dois, o padre, e o silêncio sagrado da igreja. Miguel Cardoso, o padre começou. Você aceita Helena como sua esposa para amar, honrar e proteger na alegria e na dor? Aceito, Miguel disse firme. Helena Silva, o padre continuou. Você aceita Miguel como seu esposo para amar, honrar e respeitar na alegria e na dor? Aceito, Helena disse, a voz tremendo de emoção. Então, diante de Deus, eu os declaro marido e mulher. Miguel beijou Helena. Um beijo longo, profundo, cheio de promessas. E quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Mas eram lágrimas de felicidade. Eles voltaram para a fazenda com o documento de casamento nas mãos. E chegaram bem a tempo, porque o delegado já estava lá, acompanhado de Ricardo, do juiz e de 6 policiais armados. Ricardo sorriu ao ver Miguel e Helena descendo do cavalo. Vieram se despedir? Ele zombou. Miguel caminhou até o juiz e estendeu o papel. Documento de casamento, ele disse. Registrado hoje de manhã. Helena agora é minha esposa. As crianças agora são legalmente parte da minha família e eu tenho todos os direitos legais sobre elas. O juiz pegou o documento, leu com atenção e franziu o senho. Isso complica as coisas, ele murmurou. Complica? Ricardo explodiu. Ela é uma viúva sem moral. Ele é um velho desesperado. Isso é uma farsa. É um casamento legal. O juiz retrucou. Registrado, testemunhado pelo padre. Não posso ignorar. Então encontre outra forma, Ricardo gritou. Não há outra forma, o juiz disse impaciente. A lei é clara. Se ela é a esposa dele e ele tem propriedade, as crianças ficam sob a guarda dele. Não posso fazer nada. Ricardo ficou vermelho de raiva, os punhos cerrados. Isso não vai ficar assim, ele rosnou. Eu vou destruir você, Miguel. Vou destruir os dois. Miguel deu um passo à frente, olhando fundo nos olhos de Ricardo. Tenta, ele disse, a voz baixa e perigosa. E eu garanto que você vai se arrepender. Ricardo hesitou. Ele olhou para os policiais, para o juiz, para Miguel, e percebeu que tinha perdido. Com um grito de frustração, ele montou no cavalo e foi embora. O juiz suspirou, guardando o documento. Senhor Cardoso, senhora Cardoso, ele disse formal, vocês estão livres, as crianças ficam com vocês, e foi embora também. Helena desabou nos braços de Miguel, chorando de alívio. Acabou, ela sussurrou. Acabou, acabou, Miguel repetiu, beijando a testa dela. Tomás e Clara saíram correndo da casa, abraçando as pernas de Miguel e Helena. A gente vai ficar? Tomás perguntou esperançoso. Sim, meu amor, Helena disse, ajoelhando-se para abraçar os filhos. A gente vai ficar para sempre. Clara sorriu, um sorriso grande, sincero, cheio de felicidade. Então agora a gente é uma família de verdade? Ela perguntou. Miguel se ajoelhou também, abraçando todos eles. Sim, ele disse, sorrindo. Agora a gente é uma família de verdade. O outono chegou devagar,
pintando as árvores da fazenda com tons de dourado e vermelho. A casa, que antes era um mausoléu de silêncio e dor, agora respirava vida. As janelas estavam sempre abertas, deixando entrar o sol e o ar fresco. O jardim, antes tomado pelo mato, agora florescia com rosas, margaridas e jasmins que Helena plantara com carinho. O cheiro de pão fresco e café saía da cozinha todas as manhãs, misturando-se ao som de risadas de crianças brincando no quintal. Miguel acordava cedo, como sempre, mas agora não era mais o peso do costume que o levantava da cama. Era a vontade de ver Helena preparando o café, de ouvir Tomás contando histórias mirabolantes, de sentir Clara puxando sua mão para mostrar uma borboleta que encontrara no jardim. Ele não estava mais sozinho. E pela primeira vez em 5 anos, ele não carregava a culpa de estar vivo. Helena também mudara. Já não era mais a mulher quebrada que fora encontrada na estrada, coberta de lama e desespero. Havia luz em seus olhos, havia cor em suas bochechas, havia esperança em seu coração. Ela cuidava da casa com amor, não apenas por dever. Cozinhava, limpava, costurava, cuidava das galinhas e da horta que começara a cultivar. Mas mais do que isso, ela cuidava de Miguel. Ela via quando ele ficava quieto demais, perdido em pensamentos que não dizia. Ela sabia quando ele precisava de companhia e quando precisava de silêncio. E ela estava sempre ali, ao lado dele, sem pressionar, sem exigir, apenas presente. As crianças floresceram também. Tomás, que antes era um menino assustado e calado, agora corria pela fazenda como se fosse sua, ajudando Miguel a cuidar dos cavalos, aprendendo a plantar, a colher, a consertar cercas. Ele olhava para Miguel com admiração, a admiração que um filho tem pelo pai. E Miguel, sem perceber, começara a tratá-lo assim, como filho. Clara, sempre sorridente, tornara-se a luz da casa. Ela colhia flores, cantava canções inventadas, contava histórias para as galinhas. E toda noite, antes de dormir, ela subia no colo de Miguel e pedia que ele contasse histórias. Histórias de cavalos bravos, de fazendeiros corajosos, de princesas que não precisavam ser salvas porque já eram fortes. E Miguel contava, com paciência, com carinho, com amor. Mas a vida não era feita apenas de dias ensolarados. Havia dias difíceis, havia noites em que Miguel acordava suando frio, sonhando com Ana, sentindo a culpa rasgar seu peito. Havia manhãs em que Helena olhava para o horizonte e pensava em José, lembrando de como a vida poderia ter sido diferente. Mas eles não escondiam essas dores um do outro. Eles compartilhavam. Uma noite, depois de colocar as crianças para dormir, Helena encontrou Miguel sentado na varanda, olhando para as estrelas, com a fotografia de Ana nas mãos. Ela se sentou ao lado dele, em silêncio. Eu ainda penso nela, Miguel disse baixinho. Todos os dias. Eu sei, Helena respondeu. Mas ele hesitou. Eu não sinto mais que estou traindo ela. Eu sinto que ela gostaria que eu fosse feliz. Que eu vivesse, que eu amasse de novo. Helena segurou a mão dele. José também gostaria que eu fosse feliz, ela disse. Ele era um homem bom, nunca ia querer que eu passasse a vida sozinha. Miguel olhou para ela, os olhos brilhando na luz fraca da lua. A gente não substitui quem a gente perde, né? Ele disse. A gente só aprende a amar de novo, de um jeito diferente. Sim. Helena concordou sorrindo. De um jeito diferente. Eles ficaram ali, sentados na varanda, de mãos dadas, olhando para as estrelas, e sentiram paz. Ricardo, por outro lado, não encontrou paz alguma. Depois da humilhação pública diante do juiz e do delegado, ele voltou para a vila coberto de vergonha. As pessoas começaram a sussurrar sobre ele, sobre como tentara roubar crianças de uma viúva, sobre como usar a sua influência para destruir uma família. Aos poucos, os negócios dele começaram a declinar. Fornecedores se recusavam a trabalhar com ele. Clientes cancelavam contratos. Até o juiz Almeida, que antes estava no bolso dele, começou a tratá-lo com frieza.
Ricardo tentou reagir. Tentou espalhar rumores sobre Helena, dizendo que ela seduzira Miguel, que era uma aproveitadora, uma mulher sem moral. Mas ninguém acreditou, porque todos viam como Miguel e Helena eram felizes juntos. Viam o amor verdadeiro. E amor verdadeiro não precisa de defesa. Ele se defende sozinho. Ricardo acabou falindo. Perdeu suas terras, perdeu sua influência. E no final acabou deixando a vila, expulso pela própria ganância que alimentara durante anos. Ninguém sentiu pena, ninguém lamentou, porque a justiça, mesmo quando demora, chega. 2 anos depois. A fazenda prosperava. Miguel expandira as plantações, comprou mais gado, reformou a casa. Mas nada disso importava tanto quanto a família que ele construíra. Tomás agora tinha 9 anos e ajudava Miguel em tudo. Era um menino forte, esperto, honesto. E Miguel sentia orgulho dele, o mesmo orgulho que um pai sente de um filho. Clara, com 6 anos, era pura alegria. Ela cantava, dançava, brincava, enchia a casa de riso. E Helena era a dona da casa, do coração, da vida de Miguel. Ela acordava ao lado dele todas as manhãs, preparava café, cuidava das crianças, trabalhava na horta, costurava à noite, enquanto Miguel lia em voz alta para todos. Eles tinham uma rotina, simples, comum, mas cheia de significado. Uma tarde, enquanto Helena colhia tomates na horta, Miguel se aproximou por trás e abraçou-a pela cintura. Ela sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. — O que foi? Ela perguntou. — Nada, ele disse. Só queria te abraçar. Helena riu baixinho. — Você tá estranho hoje. Estranho como? Mais carinhoso que o normal. Miguel girou Helena para encará-la, os olhos brilhando. — Eu tava pensando, ele começou, em como minha vida mudou, em como eu tava morto por dentro. E como você me trouxe de volta. Helena acariciou o rosto dele com ternura. — Você fez o mesmo por mim, ela disse. — A gente se salvou, né? Miguel murmurou. — Sim, Helena concordou. A gente se salvou. Eles se beijaram ali, no meio da horta, sob o sol da tarde, cercados pelo cheiro de terra e de vida. Naquela noite, depois do jantar, Miguel pediu que todos se sentassem na sala. Ele acendeu o lampião, pegou um livro velho da estante e abriu em uma página marcada. — Eu queria ler uma coisa para vocês, ele disse. Helena e as crianças se acomodaram no sofá, curiosas. Miguel leu. Alguns amores não nascem do encanto, mas da dor compartilhada e do cuidado diário. Nascem do café quente servido em silêncio, das janelas abertas que deixam entrar o sol, dos abraços que curam feridas invisíveis, das promessas feitas sem palavras, mas cumpridas com gestos pequenos e constantes. Esses amores não gritam, não explodem, apenas crescem, devagar, forte, verdadeiro. E quando você percebe, já não consegue imaginar a vida sem eles. Ele fechou o livro e olhou para Helena. — Eu escrevi isso, ele confessou, para você, porque é assim que eu me sinto. Você não foi um raio que caiu na minha vida de repente. Você foi a chuva suave que molhou a terra seca, que fez tudo florescer de novo. Helena tinha lágrimas nos olhos. — Miguel! Ele se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. — Obrigado, ele disse, a voz embargada, por ter ficado, por ter me amado, por ter reconstruído essa casa comigo, por ter me dado uma família de novo. Helena segurou o rosto dele, as lágrimas escorrendo. — Obrigado você, ela sussurrou, por ter me estendido a mão quando eu estava no fundo do poço, por ter me acolhido, por ter me amado, por ter me dado um lar. Tomás e Clara se juntaram ao abraço, todos apertados ali, no meio da sala, chorando e rindo ao mesmo tempo. Uma família, não de sangue, mas de escolha, de amor, de recomeço. Os anos passaram. A casa continuou viva, cheia de amor, de trabalho, de risadas. Miguel e Helena envelheceram juntos, de mãos dadas, cuidando um do outro até o fim. Tomás cresceu e se tornou um homem honrado, que cuidou das terras com o mesmo carinho que Miguel ensinara.
Clara casou-se com um homem bom, teve filhos e sempre voltava para a fazenda, trazendo alegria e continuidade. A casa nunca mais ficou vazia, porque o amor que Miguel e Helena plantaram ali criou raízes profundas, impossíveis de arrancar. E quando as pessoas perguntavam a Miguel como ele encontrara a felicidade depois de tanta dor, ele sempre respondia a mesma coisa: eu não encontrei a felicidade, eu a acolhi. Estava na estrada perdida, sozinha, destruída, e eu estendi a mão, e ela ficou. E juntos a gente construiu algo que nem a dor do passado conseguiu destruir. Porque no final, o amor verdadeiro não é aquele que nasce do encanto, é aquele que nasce da coragem de recomeçar. Alguns amores não nascem do encanto, mas da dor compartilhada e do cuidado diário.